Nós vamos exibir então agora um filme que Antônio Aleixo produz e dirige aqui no Brasil, que é um filme realizado lá na Amazônia, que ele mistura o nome Amazônia com o nome do protagonista, né? É um documentário no qual aborda o trâmite de um pesquisador e antropólogo carioca na Amazônia. Então ele chama esse filme documentário de Amazônia Orioca. É um nome, né? Mas é uma mistura de Amazônia com carioca. Essa é a concepção. Então vamos lá para esse filme e depois desse filme, no programa de hoje, nós vamos abordar a parte da vida e obra de um argentino chamado Carlos Pacini Hansi. Vamos lá então para o filme de Antônio Aleixo. Por que razão viajamos? Nunca percebi o conceito de viajar para descansar. Cansam umas horas perdidas na praia, ao sol. Sempre viajei para sonhar, para fugir e nessa fuga crescer. Acredito que é no desconforto que nos encontramos e nos conhecemos. Estamos aqui em busca de quê? O que você vai fazer na Amazônia? Alguma coisa diferente, né? Eles não ficavam em Portugal, né? Porque alguma coisa diferente aqui pra gente pensar na primitividade do homem. Jardim da Éden, sei lá. O que isso aqui representa? A última grande floresta do planeta, né? A última gigantesca, um lugar. A gente tem tanto medo disso, da onde a gente veio. Nós estamos em casa. Aqui é a nossa casa. É para ninguém me ver, vai ser um ressonância, tipo em estéreo, de toda a gente a ressonar, imagina. Olha a bananeira! Ainda tem banana, vamos aproveitar. Até o sul prepara, até o sul tem agora. Tempo de espera de um licenciamento que demorava semanas ficou para trás. A Prefeitura de Manaus criou um sistema inédito no Brasil para engenheiros e arquitetos emitir uma de construção em até. Não esquecemos nada, tá fechado. Espere aí. Aí. Tá trabalhando. Espere aí.
Tem que levar a coleira, que o Quaraci vai junto, talvez. Vou levar. Coleira também, essa coleira é pré-histórica, ela é do avô do Quaraci. Que ainda não foi comprada outra, né, irmão? É muita coisa na lista de prioridades, meu irmão. Então tá, vamos lá, hein? Pegar um pouco de água aqui. Nessa água que se purifica por conta própria, mesmo que tenha pessoas tomando banho, tem muito ácido na água com violácea. Tem muito ferro. Água com violácea é a bactéria que fermenta o humus, né? Olha aí os arenitos da era paleozoica. Formação Inhamundá, Grupo Trombetas. 470 milhões de anos atrás, um mar sobre o Pangeia, mar epicontinental. Nasci no Rio de Janeiro, né, e sempre gostei da natureza, sempre gostei de viajar, né, e também queria ser pesquisador, né. Desde cedo quis vir para a Amazônia, desde criança, na verdade, nem sabia como era a Amazônia, minha avó falava, toma cuidado com jacaré, com índio, e isso só me encantava, não me assustava. E, na verdade, eu também tinha uma ideia de que a Amazônia era um grande pântano. Depois eu vim descobrir que não era. Quando eu vim para conhecer a Amazônia pela primeira vez, né, ainda não tinha... Eu estava estudando geologia, não tinha me formado ainda. Então eu queria saber se eu ia morar mesmo na Amazônia. Aí dei uma boa volta e decidi que era o lugar perfeito. Ia até para tentar fazer um mestrado, né, em geologia e tal, que foi mais ou menos um pretexto para sair em 1999 do Rio, né? Aí, eu e Rosângela, no dia que a gente se conheceu na hora e a gente já se casou. Imediatamente nessa hora que a gente se conheceu. Já ficamos juntos, né, naquele momento. E eu, na verdade, o meu instrumento mesmo, porque agora não tem um, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. É uma harmônica de 20 vozes, você sabe, né? 10 buracos. Aquela que é o meu instrumento. Isso aqui um amigo me deu, ele não sabia bem, né? Na verdade, um colega, né? Ele não sabia bem qual instrumento que eu tocava. Eu falei, toco gaita, né? Que aqui a gente não chama de harmônica, chama gaita. Não é gaita de fole, né? Da Escócia, mas no Brasil chama de gaita. Aí eu comecei a tocar blues, na gaita de blues e tal, mas eu gosto de tocar outras músicas, né? Por exemplo, o hino da independência brasileira. Brasil! A última fronteira do velho mundo. Sinto-me numa viagem no tempo, a um mundo pós-civilizado. É comum o romantismo de uma narrativa que nos fala de um mundo indígena pré-desenvolvido, intocado, virgem. Mas será mesmo assim? Ou estaremos nós a testemunhar o futuro do desenvolvimento sustentável? Daqueles que já experienciaram muito e encontraram o equilíbrio no pouco. A história que a gente conhece não é a história oral, né? A história escrita em, normalmente, algarismos arábicos, né? Ou seja, é uma história do mundo chamado civilizado. É o ponto de vista, né? Principalmente da literatura europeia, né? Mas assim, a história de quem morou aqui durante milênios, ela ficou difícil de ser registrada porque é uma história oral e aqueles que contavam não estão mais aqui. E não se passa isso, não se conta na história. Não se conta na escola. Isso, não se fala frente na escola, né? Então, a história é totalmente mal contada e eu acho que o maior motivo não é nem a falta de pesquisa, é a falta de interesse. Porque, como a gente vê ali, o mapa do mundo ali, tá, o primeiro mundo está em cima. A gente acabou de falar disso. O interesse sempre foi geopolítico. Sempre foi transformar alguém em Deus, em alguém como elite, alguém como principal, alguém que tem que ser respeitado e obedecido, alguma hierarquia necessária.
É só uma elaboração elegante, elitista, de status, de, sei lá, de dominação, de... Até as pessoas esotéricas, elas são esotéricas, muitas, não todas, claro, porque isso é status. Usa ayahuasca porque é status, né? Elas são naturais porque é status, né? Você diz, parece que a gente tem mais saída, né? O que você vai fazer de legal que não é status? Beleza. Isto é interminável. É gigante. Mas muito bom, eu adorei a nossa conversa. Agora, eu acho merecida. Eles vêm todos logo. Eles vêm todos atrás. Quando comecei a viajar, ainda novo, tinha como princípio não fotografar nem filmar. Acreditava que a lente filtrava a experiência e me impedia de sentir o mundo à minha volta. Mas também eu sucumbi a essa doença do status. Também eu me tornei um abutre das imagens do mundo. Também eu contribuo e também eu sou parte desse monstro insustentável que consome a última grande floresta tropical. Isso não funciona. Tá piorando cada vez mais. Quando eu nasci, a Mata Atlântica era 40%. A gente tá vendo. A borboleta voa no sentido oposto. A gente tá vendo isso acontecer, entendeu? É muito rápido o que tá acontecendo. As pessoas estão negando que isso tá acontecendo, entendeu? Tem uns fascistas lá dizendo que, não, é uma mudança climática normal. Derrubou metade da coisa do planeta. É tudo normal. Climaticamente, a Amazônia é o que sobrou do ar-condicionado da Terra. As florestas tropicais fazem... A função delas não é pulmão, é ar-condicionado, ar refrigerado, né? Então a proteção está pela metade, porque a metade das florestas tropicais, nós, Homo sapiens, ou Tyrannos sapiens, conseguimos destruir nos últimos 50 anos, né? Então nós estamos num momento que, se derreter isso aí, sobe o mar, como já aconteceu no último ótimo climático, 6 mil anos atrás, 50 metros, já a água vai até Manaus, a água do mar. Um sorvete. Açaí. Para mudar a Amazônia, para você salvar a Amazônia, você tem que mudar o modo de produção mundial. Porque você está falando de um organismo, de um pedaço do corpo da Terra que não vive sem o resto. Entendeu? O petróleo, por exemplo. A gente tem o mais petróleo do mundo, pré-sal o Brasil tem também, né? E aí, refinaria, o Bolsonaro já vendeu, trocou por joia. Não tem refinaria, como é que pode isso? Paga caro pelo petróleo, porque o cara tem refinaria. Ou seja, não. A refinaria tem que ser de todos, o petróleo tem que ser de todos, todo mundo tem que ser de todos. Não é socialismo, é mundialismo. Elon Musk tem tudo, agora é solução, internet de graça para a Amazônia, eu preciso. Mas eu não quero que seja da mão dele. Dá para ser da mão do mundo? Não de um cara só. Nós precisamos perceber que nós somos como uma formiga, um animal que tem que trabalhar em conjunto. Eu não vejo solução se a gente realmente não perceber que o que a gente chama de utopia é altamente necessário. Brutal. Quem somos e quem escolhemos ser? De onde somos e de onde queremos ser? São provavelmente essas as perguntas que me levam a viajar. O que nos atrai nos lugares? Quem sou? De onde sou? Nunca
carioca, com toda essa história, veio pra terra do bodó. Que aqui o prato típico é a caldeirada do bodó. Aí diz assim, bebeu água do Rio Negro, comeu açaí e comeu jaraqui. E ainda namorei com uma mulher daqui. E pronto, fiquei aqui, né? E depois eu fui sendo promovido para Amazonioca, né? No sentido de que eu sempre respirei a Amazônia na minha vida e eu me sinto identificado com esse lugar. E eu senti essa identidade porque eu subi no Pico da Neblina, que é o ponto mais alto do Brasil, 3.014 metros, e eu olhei 360 graus, só floresta. Tão lindo e tão problemático. Isso resume a Amazônia. Né? Olha só, aquele verde, que nem o filme Avatar, aquele verde em cima, maravilhoso, bichos, plantas, embaixo as pedras que flutuam. A Amazônia é isso. Poucos lugares dos que já visitei foram para mim tão simultaneamente belos e agressivos como a Amazónia. Foi onde sonhei acordado com coisas que os ouvidos não escutam e os olhos não veem. O realismo mágico no coração da terra. Yanehuri Yamaindeike Kaaguaçu Pindoretama. Bem-vindos à Mata Grande da Pátria das Palmeiras. Bem-vindos à Amazônia Brasileira. Muito bem, voltamos então. Gostaram do filme? Bom, Antônio Aleixo é um grande documentarista. Falar sobre Carlos Pacini Hansen. Né? Carlos Pacini Hansen é um cineasta nascido na Argentina, tem a sua formação artística e profissional na Royal College of Art de Londres. Lá ele trabalha com a TV Granada, trabalha com alguns programas para a BBC de Londres, depois vai para a Itália, onde faz muitos programas na Itália, dirige, produz, né? Estabelece uma relação muito estreita com Federico Fellini, tanto é que os últimos trabalhos de Federico Fellini são comerciais para a Banca de Roma, lá na Itália, e Carlos Pacini foi quem produziu esses comerciais da Banca de Roma, nos quais o Fellini dirigiu, né? Então a gente tem aí o Carlos Pacini, um sujeito, um latino-americano que teve uma grande influência na produção cinematográfica de Federico Fellini. Isso é uma coisa rara, né? E melhor ainda do que isso, viveu uns bons anos aqui com a gente. Foi assim que eu conheci Carlos Pacini Hansen, lá em 2005. 2005, antes da primeira edição do Arraial Cinefest, a gente tinha feito apenas o Costa Video Festival, e na época eu tinha a sede da Costa Central, que era uma empresa de eventos, lá na Galeria do Sol, e numa manhã, final de manhã, entra um sujeito acompanhado da esposa, que era a Pia Saltamerenda, né? E é Carlos Pacini, que vem tirar informações sobre como seria esse festival de cinema em Arraial da Ajuda. E a partir daí se cria, né, uma grande amizade, né? E hoje Carlos Pacini está lá na Argentina, né? Voltou às suas origens, né? Corretamente, bem posicionado,
E é um grande cineasta, um grande diretor, um grande produtor. Ele fez coisas maravilhosas, não só na Europa, como aqui no Brasil. O primeiro produto brasileiro, vamos dizer assim, de locação brasileira, é um programa sobre o mundo desaparecido, que é o título geral de uma série da TV Granada com a BBC de Londres, e ele vem para cá. Isso foi em 1974, coisa por aí, mais ou menos essa hora. Vem para conviver por meses junto com os Merinaco, a tribo indígena lá do Alto Xingu, os Merrinacos. Lá ele convive com os indígenas, lá o chefe da tribo lhe tem o filho guerreiro como irmão dele, a ele é concedido uma esposa para o período que ele fica lá, e é muito interessante. Esse foi o programa, esse episódio dessa série, chamada Merrinaco, foi finalizado em 1974, é o ano que ele passa por lá. E nessas conversas nossas aqui no Arraial da Ajuda, ou em Trancoso, que ele morava em Trancoso, a gente vai descobrindo os trabalhos que Carlos Pacini realiza aqui no Brasil, né? E foi que na segunda edição, foi em 2007, a gente faz uma exibição, vamos dizer assim, temporal sobre os Merrinacos nesse episódio que Carlos Pacini realiza em 74, com um episódio daquele ano, um filme documentário daquele ano chamado Mapalauache, né? A Festa do Pequi. A Festa do Pequi é uma festa de uma saudação à vida, né? Em todos os sentidos, né? E nisso, então, a gente se exibe um Merrinaco em 2007, foi lá no Shopping da Ajuda, que a gente montou uma tenda grande lá, e foi o festival realizado lá sobre essa tenda, e se faz, então, um comparativo entre a Festa do Pequi, registrada em 1974 pelo Carlos Pacini, e a Festa do Pequi, de um documentário realizado em 2006, 2007, chamado Mapalauache, a Festa do Pequi. Então a gente estabelece mais ou menos, né, esses dois tópicos. Evidentemente que imagens com qualidade totalmente diferente, porque de 74 até 2007 são aí 30 e tantos anos, quase 40 anos de diferença de tecnologia, correto? Então é muito interessante que a curiosidade disso aí é que naquela época lá, esse filme do Carlos Pacini estava em VHS. Ele tinha com ele uma cópia em VHS, e o do Mapalauache era um filme recente que estava em DVD. Naquela época, as mídias de exibição eram DVD. Então a gente teve que conseguir com o pessoal lá da Hora Fotografias, aqui no Arraial, né, com o pessoal lá, eles tinham lá um software lá no qual se podia fazer a conversão de VHS para DVD. Isso que foi feito. Só que tinha um problema. O filme do Merrinaco de Carlos Pacini era todo ele legendado em inglês. E não se tinha aqui em Arraial da Ajuda, nem em Porto Seguro, naquela época lá, isso já era 2007, quem fizesse se botasse numa timeline aquilo lá, né, e se conseguisse fazer uma legendagem em português. O que se fez? No dia da exibição do filme Merrinaco, se chamou uma moça aqui bilíngue, né, uma intérprete bilíngue, que fez a leitura vocal disso aí, né? A gente baixou um pouco o volume do áudio do filme para que ela pudesse, paralelamente, fazer a tradução de inglês para português. E assim se exibiu o Merrinaco naquele ano de 2007. Né? E outra curiosidade sobre Carlos Pacini Hansen é que ele vem, isso foi em 74 que ele teve no Brasil, lá com os Merrinaco, e daí depois, em 81, ele vem fazer um filme documentário sobre o carnaval em Salvador.
E olha a curiosidade, né? Olha o acaso, como é interessante, né? Ele tem que escolher alguma coisa, um tema, algo para fazer, para ser o fio condutor desse filme documentário. Ele se depara numa daquelas ruas, daqueles circuitos que tem em Salvador, a Barra Ondina, a 7 de setembro, outras coisas mais, aquele circuito, um caminhão de um trio novo, né, de um bloco novo de carnaval, que irá se apresentar naquela edição de 1971, do carnaval de 1981, em Salvador. Correto? Adivinhe que bloco era esse? Era a primeira aparição na avenida do Olodum. E assim, Carlos Pacini faz o registro do primeiro a aparição, né? O primeiro desfile do Olodum, né? Um grupo que é conhecido mundialmente hoje, né? E aí, tanto é que lá em 2014, numa das festas que o Olodum faz no seu aniversário, nos 35 anos de vida do Olodum, né? O Carlos Pacini é homenageado, né? Inclusive, eu ajudei na edição lá do Carnaval, aquela que estava perdido, mais ou menos, estava em VHS também, e estava pelos cantos, a gente conseguiu resgatar lá com o Roque Araújo, na Dimas, né? Se fez então essa transcrição para DVD e se exibiu, enfim, né? E é um sujeito que, o Carlos Pacini Rantes é um sujeito que tem uma longa história, membro da Europa Film Academia, né? Em 2012 ele foi o curador do Arraial Cinefest. Com isso, se teve muitos filmes que vieram da Europa para cá, né? Abrindo esse modelo internacional do Arraial Cinefest, que se permanece até hoje, e se permanece até hoje, é graças a Carlos Pacini, que, como membro da Europa, a Academia Europeia de Filmes, né? Ele consegue trazer filmes da Estônia, da Holanda, da Rússia, uma série de filmes de vários países europeus, principalmente do leste europeu, que caem aqui e a gente tem uma guinada no processo de programação do nosso festival Arraial Cinefest, né, que hoje está somente online. Quem sabe futuramente ele volte a ser presencial. Mas por enquanto está dando um resultado como um festival online. Correto? Então vocês ficaram sabendo aqui um pouco disso tudo, dessas parcerias que se estabelecem aqui, desse pessoal que vem para cá, e às vezes as pessoas não sabem que estão aqui em Porto Seguro, né? Às vezes passam desapercebido gente deste naipe, deste calibre, como é o caso de Carlos Pacini Rantes. Quero aqui deixar um grande abraço para esse grande amigo que está lá na Argentina, quiçá eu possa ir visitá-lo, ou quem sabe, uma hora dessas, Carlos volta aqui para matar a saudade, a gente conversar, né, trocar ideia, e quiçá ele participe de um dos programas aqui do Cine Turismo, né? Então, um grande abraço a vocês, né? Tenham uma semana maravilhosa, que na próxima semana estaremos aqui de novo falando de cinema e turismo. Ok?